Oi, eu sou a Maíra Medeiros, esse Eu Nunca Te Pedi Nada e hoje a gente vai ouvir dicas quentíssimas da nossa querida tiazinha. Nossa, gente, é tão antigo esse que eu já tá me dando alergia, deve ter trazido ácaros. Ai, meu Deus. Esse vídeo, minha gente, é um vídeo ali pra gente relembrar coisas, né? Um vídeo bem nostálgicozinho, né? Tudo a ver com o que eu chamo hoje. Mas enfim, se você não viveu essa época aqui que eu vou falar sobre, etc., tudo bem, seja muito bem-vindo também e vem ver como é que as coisas aconteciam quando você não havia nascido ainda. Eu sinto muitas saudades da revista, gente. Nos anos 2000, né, antes da internet se popularizar do jeito que ela é hoje em dia, ou do jeito que ela vem vindo nos últimos tempos, existia aí, gente, as revistas. As revistas, elas faziam muito mais parte do nosso dia a dia do que elas fazem hoje. Hoje elas quase não existem, porque tudo a gente vê pela internet, tudo a gente vê num perfil. Às vezes as próprias revistas viraram perfis no Instagram, às vezes você segue Instagrams que fazem curadorias parecidas com as revistas que antes faziam esse papel, né, no passado, quando não tinha redes sociais, etc. Enfim, eu sinto muita falta de revista, eu sinto muita falta de esperar ali o médico e etc. na recepção ou na cabeleireira e ficar lendo revistas completamente desatualizadas a ponto de você até se questionar, meu, que ano é hoje? Aí você vai olhar ali na revista, realmente é um ano nada a ver com o ano que você estava vivendo. Sinto muita falta de fazer tudo isso. Enfim, os tempos mudaram, eu tento manter este hábito, mas a gente tem muita sorte que vários perfis aí de criação de conteúdo mostram revistas antigas, né? Então a gente também não fica assim de todo abandonado, como foi o caso desse post aqui que eu vi no meu guarda-chuva. Aliás, eu amo muito, não é a primeira vez que eu trago aqui no canal este arroba, pois é um arroba que eu adoro ver brinquedos antigos e coisas antigas. E a Heloísa, que é a dona do perfil, sempre coloca várias revistas. Então ela vai folhando e vai tirando foto. E ali, minha filha, eu vou me satisfazendo, tá? E vou me satisfazendo e vou repensando também todas as coisas que a gente já viveu enquanto jovens nos anos 2000. Porque tudo hoje em dia respira anos 2000, respira Y2K, não é mesmo? Pois é, e aí eu paro pra pensar e falo, caraca, eu realmente respirei esse ar nos anos 2000. Olha só que loucura. E vem uma série de comparações. E é óbvio que eu sou essa pessoa que quando fica encafifada com uma coisa na cabeça eu levo pra onde? Pra terapia? Também, mas também trago aqui pro canal. E aí, gente, eu vi ali um post no meu guarda-chuva. Esse post, gente, é sobre a revista Jovem Pan, né? E aí, a revista Jovem Pan, pra quem não sabe, ali em 97, mais ou menos, essa data, 98... Foi uma revista que, tinha um CD que vinha na banca e muitos jovens amavam essa revista porque ela tinha ali as 7 mais da Pan, né, que era assim que chamava todas as 7 músicas mais tocadas da Jovem Pan, numa época em que a Jovem Pan, ela só o que nos fazia bem, né, não ficava aí, gente, falando, dando palco para as piores pessoas do mundo e trazendo desinformação. Meu Deus do céu, pelo menos essa é a visão que eu tenho aí da Jovem Pan hoje em dia. Mas enfim, vamos falar de bons tempos, não é mesmo? Nessa época, gente, em 1997, essa revista bombava, ela era muito vendida, às vezes era até difícil de encontrar a edição na hora que ela saía na banca, era meio que disputada justamente por causa do CD, gente. O CD eram músicas muito legais, eram 14 músicas muito legais, que estavam sempre tocando na programação. Se eu não me engano, ela era mensal ou bimestral. E aqui a gente tem a revista que tem a Babi na capa. Pra quem não sabe, Babi, ela tá aqui sendo escrita como A Tentação na TV. Ela apresentava ali o Erotic MTV, que era um programa que só falava sobre dúvidas de sexo. Inclusive, eu fui convidada para participar da plateia, eu tinha 17 para 18 anos, e ele era um programa para menores de idade, ele não era só a partir de 18, era a partir de 16, se eu não me engano. Minha mãe ficou consternada, minha mãe ficou completamente maluca, me proibiu. Tudo bem, eu entendo ela, não estou aqui para julgar, porque, né, afinal de contas, chamava erótica e eu era uma menor de idade. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas nesse rolê de diquinhas sexuais para jovens, eu e o Berton, a gente participou de uma revista, exatamente, falando sobre o que? Falando sobre sexo. A gente meio que não sabia que ia falar sobre sexo. A gente participou da edição número 2 da revista Gloss,
Sim, eu e o Bertô, eu fiz perguntas sobre o Bertô para os amigos dele e o Bertô fez perguntas sobre mim para as minhas amigas. O que me faz sempre pensar que, caraca, como a gente complicava as coisas, porque era só um perguntar pro outro, né, mas daí fez todo esse rolê e foi muito engraçado. É uma revista que na época ela era super nova e daí foi muito, muito, muito engraçado, porque a gente falou sobre vários assuntos e daí chegou sobre o assunto sexo, a gente falou que a gente não queria falar muito sobre sexo porque os nossos pais iam ler a revista e eu ia me sentir desconfortável. Não, imagina, mas é só uma questão, só porque é o público-alvo da revista, pá, de repente, letras garrafais. Eu sou a melhor transa dele? Sim, página dupla. Uma página era eu e o Bertô e a outra página é eu sou a melhor transa dele. O resto é história, gente. O resto é história. Se a gente viveu aí o desconforto, a vergonha de ver a minha sogra com esta revista ali recém-comprada na banca e perguntando isso pro meu marido, eu venço qualquer coisa. Mas enfim, tá vendo? Eu fiz parte disso também, gente. Olha que loucura. E como a gente já percebe que naquela época muitas das coisas elas giravam em torno da sexualidade, do sexual, né, do carnal, a gente tem aqui outras chamadas na revista que já mostra ali que a revista tinha uma outra coisa que é o que me fez gravar esse vídeo, sexo com a tiazinha. Essa tiazinha mesmo que você tá pensando, gente, a tiazinha foi um ícone dos anos 90 na televisão brasileira e ela era uma moça que usava uma máscara e lingerie e ela fazia perguntas para meninos durante o programa que era comandado pelo Luciano Huck, o H, e quando os meninos eles erravam, a tiazinha depilava eles e fazia toda uma rebolation ali, rebolava e fazia assim, com um chicotinho e tal, enfim, e a tiazinha ela foi um ícone pop naquela época, gente. Eu, menor de idade, já me fantasiei de tiazinha pra ir num Halloween 2 vezes. Então, a sexualidade, ela existia ali, mas as pessoas, elas não problematizavam muito essa sexualidade. Enfim, então você imagina uma revista ali com escrito sexo com a tiazinha num splash, assim, em letras garrafais, parecendo que é um anúncio de promoção de hortifruti de alguma rede de supermercado grande, né? Mas não, é sexo com a tiazinha, está anunciando. Pegamos a matéria sexo com tiazinha. Basicamente, aconteceu o quê? Tiazinha respondia perguntas de temas sexuais que eram enviadas por leitores e também por ouvintes da Jovem Pan. Aí, ó, a gente tem aqui. Quer saber tudo sobre sexo e relacionamento, mas não tinha com quem conversar? A gente resolveu o problema. A partir dessa edição, você tem um canal direto para fazer perguntas para a Suzana Alves, a tiazinha. Pode perguntar que ela responde. E aí tem uma foto da tiazinha com a rabeta bem proeminente, escrito assim: a vida é movida pelo amor, o sexo faz parte desse amor, por isso ame consciente, use camisinha sempre. Eu amo, gente, porque apesar dos pesares, está trazendo aqui uma mensagem importante, tá? Porque nessa hora, quando a gente pensa nos anos 90, final dos anos 90, começo dos anos 2000, a gente fica um pouco encasquetada com o quê, minha gente? Com meu Deus do céu, como é que a gente viveu, como a gente chegou até aqui? Por causa dessas pílulas de conhecimento que vinha ali meio camuflado com coisas absurdas que a gente vê hoje e acha absurdo. Mas enfim, vamos continuar. Vale dizer, anos 90, começo dos anos 2000, antes da internet, antes da popularização da internet, a gente tinha uma coisa muito comum, que era a educação sexual através de revista. E era assim, uma coisa para todas as idades. Então você tinha ali para menina adolescente, você tinha para adolescência, você tinha ali Capricho, Carícia, Toda Teen. Daí depois para uma mulher um pouco mais velha, você tinha ali a Nova. Aí depois para mais para frente, a Cláudia, a Marie Claire. Pelo menos essas são as revistas de comportamento que tinha ali muito sobre educação sexual, sobre sexo em geral, voltada para as mulheres, né? A Jovem Pan, ela não tinha um público feminino ou masculino, assim, pré-definido, então eu acho que ele era uma revista bem unissex. Com certeza participou aí da educação sexual de muita gente, essas perguntas aqui que eu vou ler. Então vamos começar. Eu quero muito que você, se você é uma pessoa que não nasceu nessa época, você se imagine tendo várias dúvidas e não tendo um Google para você pesquisar. Você tinha que perguntar para seus pais, você tinha que perguntar para alguém mais velho, você tinha que ir atrás dessa informação de alguma maneira, e é aí que as revistas elas vinham e elas
traziam coisas e informações pra gente que a gente levava pro resto da nossa vida. E aí a gente também vem falar sobre a qualidade dessas informações. Pode ser informações que vinha repleto de preconceitos e etc, dependendo da edição, da revista que você estava vendo, ou como também poderia ser uma linha um pouco mais desconstruída e tal. Aqui a gente tem um foco num jovem de aproximadamente 13, 14 anos, eu diria, viu? Sinceramente falando, porque era bem a época aí que essa revista bombava muito. Acho que até a galera com uns 17 anos, mais ou menos. A primeira pergunta é de um menino de Jundiaí, aqui perto, gente. Como será que ele tá? O nome dele é Marcos Ferreira. Marcos Ferreira, como será que você tá? Me conta se você aprendeu alguma coisa dessa dúvida que você teve. Sou muito tímido, tenho 17 anos e até agora só consegui beijar uma garota. O que eu faço para me dar bem com as mulheres? O legal seria vencer a timidez e tomar coragem para enfrentar o jogo da paquera. O fato de você ouvir um não de alguém não quer dizer que vai ouvir isso sempre. É preciso confiar em você e no seu potencial. Aí é só relaxar e atacar. Trabalhando ali, acho que a tiazinha quis aqui trabalhar um pouco sobre o fato do cara não desista, mas no sentido que às vezes a pessoa entendeu errado e agora insiste muito, mas a gente não tá aqui pra problematizar isso. Eu gostei do conselho dela, vamos ser sinceros aqui, gente. Eu gostei do conselho dela, sim. Como a tiazinha era uma personagem muito explorada pela televisão, por todas as mídias, na verdade, e toda essa exposição, ela vinha muito desse lugar sexual da tiazinha, enfim, pela personagem tá sempre de lingerie, etc e tal. Eu fiquei pensativa aqui numa pergunta, que é a pergunta do Valmir de Brasília, que fala assim: que perfume masculino te deixa maluca? E aí a tiazinha responde que é o Escape de Calvin Klein e Jean Paul Gaultier, que realmente são perfumes muito gostosos, mas não dispenso o cheiro natural do homem. Nossa, eu achei isso aqui, né? Qual seria o cheiro natural do homem, visto que uma reclamação que a sociedade tem muito em cima dos homens é que eles não são asseados e não tomam conta da sua higiene pessoal. Então penso aqui, será que o homem que tiazinha cheirou e gosta do cheiro natural dele era um homem asseado? Eu acredito que sim. E aí também também vem a próxima pergunta, que é sobre a vida sexual da tiazinha, não é nem sobre uma dúvida que eu tenho sobre a minha vida, é sobre você mesmo, que é o quê? Patrícia perguntou, onde você transou pela primeira vez? E aí, esse era o momento que a maioria dos adolescentes e dos jovens tinham noção sobre como era a primeira vez deles, gente, porque muito era romantizado nos filminhos da época, e era uma coisa assim, ai, nossa, ah, meu Deus, enfim, que não condizia em absolutamente nada com a nossa realidade, com a realidade das minhas amigas, com a minha realidade, enfim. E aí eu achei engraçado porque isso era uma pergunta muito comum, quando uma personalidade, uma celebridade ia em algum lugar onde tinha jovens perguntando, por exemplo, como o Programa Livre. E a tiazinha respondeu que foi muito especial e que vai ficar guardado para sempre na memória dela. Tem certas coisas que passam em nossas vidas que só nós compreendemos. É mais importante guardar o que é eterno do que falar. Eu achei ela muito chique aqui, gente, dando essa resposta, sinceramente falando. Por quê? Porque eu acredito que tem coisas que não precisa expor, e naquela época não se pensava muito sobre o quanto que se expõe, o quanto que não se expõe, enfim. Eu achei legal aqui ela ter se preservado. Se a gente for parar pra pensar, e se você viveu essa época, você pode se lembrar que a maioria das perguntas nesses quadros, elas eram, assim, a maioria bem parecidas uma com a outra, e tinha sempre uma outra meio escalafobética, meio doida, meio maluca, assim. Meio maluca não, mas uma coisa um pouco mais diferente do que ali aquele café com leite que sempre rolava. Nessa daqui eu não achei nenhuma muito assim maluca, mas eu lembro que, tipo, sei lá, a primeira vez que eu ouvi dizer. E vendo também essa resposta tão assim, nada pessoal, bem impessoal, e parando pra pensar um pouco sobre tudo que eu já vi nessa minha vida de meu Deus, penso eu, será que tiazinha sabia que ela estava dando dicas sexuais na revista Jovem Pan nesta época? Aí eu paro pra pensar, será que ela de fato recebia essas perguntas? Será que ela escolhia as perguntas? Eu, na minha cabeça, baseado nas coisas que eu já vi e observei em toda a minha vida neste tempo todo, eu acho que não. Eu acho que esse lance todo aqui era uma parada meio de que algumas pessoas selecionavam essas perguntas e daí, ou como nesse caso era o primeiro caso, talvez pode ser que essas perguntas tivessem sido formuladas
pela cabeça de outras pessoas que talvez nem 17 anos tinha, nem jovem era, nem tinham essas dúvidas. E talvez elas nem tivessem sido respondidas pela própria tiazinha, sinceramente falando. Eu acho que a gente tem que ter sempre ali na cabeça pensando que nessa época, talvez tudo aquilo que a gente construiu de, sei lá, de algumas coisas, a gente não pode se apegar muito, porque talvez foi alguém fazendo aquilo, passando por quem a gente acha que a gente estava curtindo, entendeu? Será que Suzana Alves recebia mais por este novo trabalho dela de consultora sexual? Também acredito que não. Visto que ela, gente, ela era muito usada pra fazer grana pra Jovem Pan, pra Band, né, pro Luciano Huck, enfim, toda a parte. Eu falo que ela foi muito objetificada, e quando eu falo que ela foi objetificada, não é porque eu quero fazer mimimi, problematizar, etc, mas não, transformaram ela e o corpo dela e a sexualidade dela num produto muito lucrativo naquela época, entendeu? Então, eu acho que quando acontece isso, o negócio que a gente chama de capitalismo tende a quê? A explorar muito mais aquilo, né? Naquela época também, gente, era muito mais fácil você fazer ali toda uma personagem, você construir essa personagem para um público, pro público descobrir que aquele personagem não tinha nada a ver com a pessoa da vida real, demorava muito tempo, ou às vezes a pessoa nunca descobria mesmo, tá, gente? Porque as coisas elas eram diferentes, não existiam redes sociais, não existia uma série de coisas, a vida pessoal do artista ficava muito mais resguardada do que hoje em dia, mas nada indica que possa ser impossível que toda essa persona da tiazinha, tudo isso que ela esteja respondendo aqui, etc, seja uma grande criação de alguém, de um publicitário homem branco que tinha ali filho de alguém muito importante lá naquela época. Acho que a galera criava meio que uma inteligência artificial analógica, né, porque daí as pessoas sentavam e se reuniam falando assim, tá, beleza, vamos fazer como que vai ser as respostas? Como que ela vai falar? Ela vai ser grossa com o cara que perguntar onde que ela transou pela primeira vez? Ou ela vai ser fofa? Enfim, eu acho que toda essa construção de personagem pode ter sido, assim, uma parada que distanciou completamente de quem realmente a atriz, né? No caso, a dançarina, a Suzana Alves, ela era. Mas e daí? Mas foi realmente isso? Não sei. Não dá pra saber. Eu desconfio que possa ter sido, mas eu não posso afirmar aqui que realmente foi. Mas entendendo o mundo do entretenimento como eu entendo ele hoje em dia e fazendo todo um recorte de que não existia a internet como ela existe hoje presente na nossa vida, eu acredito que, né, muito possivelmente ali não era a Suzana Alves que estava selecionando as perguntas e respondendo. Mas de qualquer maneira a gente não tem como parar pra pensar como teria sido todos os esclarecimentos de vida, né, dos millennials jovens sem essa parte das revistas da época, sem a parte de dúvidas, de mande aqui, etc, etc, que depois também se intensificou com o e-mail, né, mas antes, até então era por carta. Inclusive eu ganhei já uma promoção da Capricho, das Spice Girls, porque eu mandei carta, tá, gente? Foi um bafo. Eu ganhei o VHS do filme Spice World. A gente falou aqui muito sobre revistas de mulher, né? Cláudia, Capricho, Gloss, enfim. Mas e as revistas de homem, elas não existiam? Sim, elas existiam, mas era um pouquinho diferente. Eu vejo muito um lance que os meninos mais novos muitas vezes consumiam revistas para homens mais velhos. Não tô falando de revista para adulto, não. Tô falando, por exemplo, de revista para carro. Era muito normal os meninos da minha escola terem revistas de carro, que eram as mesmas revistas que o meu tio, que era muito mais velho do que os meus amigos de escola, tinha em casa e estava lendo, entendeu? Então eu sinto muito isso. E também a revista, a parte pra jovens, meninos jovens, parando pra pensar, não tinha quase nenhuma, gente. Mesmo, gente, a gente não tinha muito, assim, revista masculina pra jovens, não. Tinha uma revista que chamava Mad, M-A-D, mas essa revista, ela era muito podre, ela era, tipo assim, o antro do politicamente incorreto, né? Eu acho que, inclusive, muitos comediantes hoje em dia ainda usam essa revista como referência de piada, enfim. Mas era um negócio que era muito engraçado lá nos anos 90, mas que foi passando o tempo e a gente foi perdendo, enfim, pelo menos eu não me interessei mais no tipo de humor. E era uma coisa bem escrachada, bem tipo bullying, bem assim, esquisitão nesse rolê. E aí depois eu acho que não tinha muito, gente, revista assim pra menino, o que explica muita coisa, né? Porque sempre chegava ali na hora
das coisinhas, né, de adolescentes e jovens, as meninas sabiam muito mais do que os meninos. Não sei se na prática, mas assim, na teoria, pelo menos, a gente sabia muito mais, tá? Isso eu posso falar com toda certeza. Incluindo uma amiga minha de adolescência virou sexóloga, você pode assistir um vídeo meu com ela aqui, que ela é maravilhosa. Érica, eu te amo. E daí, depois de jovem, depois dos 18 anos, vinha ali as revistas masculinas. Olha só, elas já são denominadas revistas masculinas, sendo que a gente já sabe que esse nome significa que a revista tem nudez feminina. Então eram revistas que tinham sim ali matérias e coisas, falava também sobre consumo, falava sobre, também tinha parte de dicas e tal, só que era para um público mais velho, por um motivo muito peculiar. A gente ganhou uma coleção de Playboy na nossa casa, eu e minha mãe, e eu lia as matérias, porque eu falei pra vocês que eu gosto muito de ler, e sim, eu leio. Gente, é sério, se tem do lado uma revista com uma língua que eu não conheço, que eu não consigo nem ler, eu vou folhear essa revista e eu vou amar. Eu pego caderninho de supermercado, eu pego revista de farmácia, eu adoro ler coisas e folhear coisas, tá? E obviamente com um monte de revista nova eu fui lá folhear, talvez isso tenha bugado bastante a maneira com que eu me via como mulher na sociedade, sim. E eu lia muito sobre as coisas comportamentais, sobre tipo coisas assim, as dúvidas dos caras e enfim, li isso de algumas edições de Playboy. E aí, quando eu fiquei mais velha, eu falei assim, cara, em nenhum momento eu li na minha vida alguma coisa que dissesse sobre respeitar as mulheres, sobre, sei lá, qualquer outra coisa assim, sabe? É tudo muito voltado sobre fazer joguinhos, não ligue logo em seguida. Ai, ela tá em cima de você, você quer dar uma escapadinha. Eu lembro que eu fiz até um vídeo aqui pro canal que falava sobre uma revista que ensinava os caras a traírem a mulher, a namorada e a esposa e não serem pegos. Então, tipo, de um lado a gente tem as mulheres tentando se informar de absolutamente tudo, pra fazer tudo muito corretamente, pra encontrar o príncipe encantado, porque muitas dessas revistas falavam muito sobre como ter um namoro duradouro e etc e tal. E do outro lado a gente tem publicações que na verdade só querem que o cara se divirta ao máximo possível. Eu queria muito poder pensar como teria sido, não se tivesse esse negócio para as mulheres também, mas não é sobre isso. É sobre se tivesse tido muito mais cuidado com a maneira que os homens vissem as mulheres naquela época. Qual o tipo de problema a gente estaria tendo hoje, né? Na relação homem-mulher, nessa sociedade que a gente vive, machista pra caceta, enfim. Além das revistas, a própria Babi aqui da MTV, dessa revista da Jovem Pan, que tinha o programa na MTV, ela encabeçava ali vários outros programas e várias outras pessoas que também falavam sobre isso de uma maneira super assim descolada com os jovens, enfim, e era muito legal. Tinha na MTV, tinha ali também, tinha o Jairo Bauer, que era junto com a Babi na MTV. Aí também tinha Max Fivelinha, se eu não me engano, acho que ele era em alguma rádio, acho que era na Mix. Mas tinham ali outras pessoas em outras mídias que também falavam e ajudavam os jovens a conseguir aí seguir a vida e se tornarem adultos funcionais. Mas o que me traz uma pergunta que eu não sei se eu tenho essa resposta e que eu quero muito saber se você tem a resposta para isso, ou se você tem pelo menos uma que você acha sobre. Por favor, deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber quem é que faz esse papel hoje em dia com esses jovens e esses adolescentes. Quem é que dá essas dicas hoje em dia? Ou eles estão 100% livres e soltos aí pela internet para pesquisar o que eles querem da maneira que eles quiserem? O que me preocupa bastante, porque, meu Deus do céu, jovens e adolescentes podem dar muito trabalho em determinadas coisas, né, gente? Enfim. Mas quem são essas pessoas hoje em dia? É muito saber mesmo, porque eu não sei quem essas pessoas são, não sei se existe hoje em dia ainda toda essa rede de informação sobre coisas assim, né, que vão ajudar aí na galgada na vida, né, que vai ajudar aí esses jovens a crescerem na vida, a se tornarem maduros e etc. Será que existem conteúdos bons hoje em dia que vão trazer informações boas, que tenha ali uma informação que venha munida de respeito, que ensina sobre consentimento? Eu não sei, gente. Eu não sei. Se for depender de algumas músicas, pode ter certeza que está tudo arruinado. Se você sabe, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler. Como eu já disse, eu adoro ler revistas. Eu vou fazer desta sessão de comentários a minha revista do momento. Inclusive, foi numa revista que eu descobri que a masturbação não dá pelo nas mãos. Olha só. Isso era uma grande lenda. E a gente precisava de uma revista pra desmistificar, gente. Olha que loucura. E hoje em dia, com a internet, o advento da internet, o povo ainda usando a internet pra mandar fake news?
Mas e aí, que ano que você nasceu? Você viveu isso? Você não viveu isso? É a primeira vez que você tá vendo? Você não sabe quem são essas pessoas hoje em dia? Você sabe quem são essas pessoas hoje em dia? Me conta, quero saber, Brasil! Eu fico agoniada que vídeo não dá pra gente conversar normalmente, então cabe aos comentários fazer este papel de intermediador das nossas conversas. Então deixa aqui nos comentários se você gosta de vídeos aleatórios sobre coisas dos anos 90, sobre coisas nostálgicas, sobre questões de ficar pensando sobre a vida também, né? Eu também penso muito sobre a vida aqui. Se você quiser ver também todo o processo que está sendo da abertura da minha loja, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, se inscreva aqui. Eu vou ficar muito feliz de ter você aqui, sério. Por favor, se inscreva. Então tá bom. Então olha lá, hein? Um beijo pra vocês, gente. Tchau!